Até hoje esta história me atormenta. Não acredito que Luiz foi capaz de fazer o que fez e no que ele se transformou. Tudo isto me causa arrepios até hoje. E é sobre isto que eu vou contar hoje para você. Em uma noite sombria, eu e meus 4 amigos decidimos acampar na floresta que frequentávamos desde a infância, conhecida pelos boatos de aparições estranhas. Enquanto fazíamos a fogueira, ouvimos uivos estranhos vindos da mata adentro. Rindo, atribuímos os sons a contos de terror. Mal sabíamos no que aquilo iria dar. Ao amanhecer, nos demos conta que um de nós havia desaparecido. O Luiz. O pânico tomou conta do grupo, e iniciamos uma busca incansável pela floresta. Encontramos pegadas estranhas, que nos levou a uma clareira misteriosa. Lá, avistamos o Luiz, sem camisa apenas com sua calça jeans, porém todo cheio de lama. Achamos tudo aquilo muito esquisito. No entanto, algo ainda mais sinistro estávamos para descobrir sobre o estranho desaparecimento de Luiz. Fomos para casa, o caminho parecia uma procissão de funeral, ninguém dava uma palavra, eu fazia brincadeira tentando animar o grupo, mas o clima estava estranho. Nos conhecíamos desde o berçário, nossas famílias eram muito amigas, então aquele clima estava muito estranho, éramos como irmãos. Após o desaparecimento na floresta, Luiz começou a agir de forma estranha. Antes vegetariano, como sua família, ele passou a consumir carne constantemente. Sua rotina agitada deu lugar a uma vida reclusa, e ele passou a preferir andar pela noite, evitando ao máximo a luz do dia e as pessoas. Passava horas no quarto sozinho, evitava até Susana, a namorada de 4 anos e que cresceu junto com a gente. Sua transformação era evidente, mas Luiz negava sempre que tentávamos saber o que realmente estava acontecendo. A mudança em seu comportamento era assustadora. Ele evitava o contato com outras pessoas e parecia consumido por uma ansiedade constante. Sua aparência também se alterou da noite para o dia, tornando-se mais envelhecida. Ele na época só tinha 18 anos e agora parecia ter 30, como se carregasse o peso de um segredo sombrio. Seus cabelos cresceram de forma súbita, pelos no corpo aumentaram, tudo muito estranho, e ele sempre evitando não só o nosso grupo, mas até a namorada dele, que veio se queixar com a gente para saber o que de fato estava acontecendo. Nós estávamos igual a ela, sem saber o que estava se passando com Luiz. Nossas tentativas de ajudá-lo foram em vão. Ele se recusava a falar sobre o que estava acontecendo, e sua presença se tornou cada vez menos frequente. Aos poucos, percebemos que estávamos lidando com algo muito sinistro, e tudo começou naquela noite de acampamento. Tudo aconteceu naquela traumática noite de lua cheia. Me reuni com o restante do grupo sem o Luiz, que nos abandonou para pescar em um lago perto das redondezas, onde fazíamos caça. Eram por volta das 10 da noite, eu nunca tive medo de nada, mas naquela noite estava com um pressentimento ruim. Meus amigos também. Sentimos falta do Luiz, e lamentamos sua ausência. Foi quando do nada ouvimos barulho de passos próximo a gente, nos olhamos, ficamos em silêncio, olhei para o céu, a luz estava radiante, os passos se intensificaram, então ficamos alerta, nos levantamos, pegamos nossas coisas e nos preparávamos para correr, quando na nossa frente pula um bicho que eu vou te falar. A criatura tinha 2 metros de 4 patas, o bicho era grande. Nunca havia visto nada igual. A criatura parou em nossa frente e ficou imóvel. Eu e meus amigos ficamos paralisados de terror. Nem o grito saía de nossa garganta, o animal apenas suspirava muito. Foi quando notei algo aterrorizante. Os olhos do bicho eram azuis, e olhava para mim de um jeito particular, como se quisesse se comunicar. O olhar da fera era familiar, parecia loucura, mas eram os olhos de Luiz. Ele tinha aqueles olhos azuis escuros e eu estava ficando louco. Gradativamente o bicho foi se transformando, até se tornar no Luiz. Calmamente, olhando para baixo, sentado de joelhos, nos disse: "Foi a forma que encontrei para falar com vocês. Me perdoem." Nos aproximamos de Luiz, que aparentava estar mais calmo, porém confuso, e eu e meus amigos apavorados. Tivemos uma longa conversa, e ele finalmente decidiu compartilhar a verdade conosco.
Luiz explicou que tudo começou quando ele decidiu experimentar algumas magias que encontrou em um antigo livro da biblioteca do tio de sua namorada, Susana. A incredulidade tomou conta dele, e para testar se as magias realmente funcionavam, ele realizou um ritual que, para sua surpresa, começou a dar terrivelmente errado depois de alguns poucos dias. Luiz nos relatou a começar a sentir muita dor de cabeça, não conseguia dormir, não conseguia ficar sozinho pois parecia que tinha sempre alguém por perto, sua vida havia se tornado um tormento. A partir desse momento, sua vida tomou um rumo sombrio, culminando em sua transformação na criatura que havíamos presenciado alguns minutos antes. Ele nos contou que a transformação o havia deixado aterrorizado e confuso. Sua rotina e comportamento haviam mudado drasticamente. Antes vegetariano, como sua família, ele passou a consumir carne vorazmente. Sua vida agitada deu lugar a uma existência reclusa, e ele passou a preferir andar pela noite, evitando ao máximo a luz do dia. Sua aparência também se alterou, tornando-se mais selvagem e envelhecida, como se carregasse o peso de um segredo sombrio. A revelação de Luiz nos deixou como se tivéssemos em um conto de terror. A ideia de que a magia do antigo livro pudesse ter desencadeado uma transformação tão aterrorizante era perturbadora. A partir daquele momento, nos vimos diante de um dilema angustiante. Como ajudar nosso amigo a lidar com sua nova condição? Como protegê-lo e proteger os outros da criatura que ele havia se tornado? A presença do lobisomem entre nós se tornou um fardo, e a amizade que antes nos unia agora era permeada pelo medo e pela desconfiança. A Floresta dos Uivos, que antes era apenas o cenário de uma noite aterrorizante, agora guardava um segredo que mudaria para sempre as nossas vidas. A transformação do nosso amigo em uma criatura sobrenatural nos confrontou com o inimaginável, e a luta para lidar com essa realidade se tornou uma batalha assustadora e solitária. A noite se tornou um momento de apreensão, pois sabíamos que era quando ele se sentia mais vivo, quando sua natureza selvagem se manifestava plenamente. Apesar de todos os nossos esforços para ajudar nosso amigo, a situação parecia cada vez mais desesperadora. Ele se tornou cada vez mais recluso e distante, e sua transformação parecia estar se agravando. Nós nos sentíamos impotentes diante da situação, sem saber como lidar com a criatura que ele havia se tornado. No entanto, um dia, algo surpreendente aconteceu. Durante uma noite de lua cheia, quando o lobisomem estava mais agitado do que nunca, ele simplesmente desapareceu. Nós o procuramos por toda a floresta, mas não encontramos nenhum sinal dele. Ficamos preocupados e confusos, sem saber o que havia acontecido. Foi uma experiência aterrorizante que nos marcou para sempre. Luiz, o lobisomem, tomou uma decisão difícil. Ele percebeu que sua presença representava um perigo constante para aqueles que amava. Assim, decidiu deixar sua família e partir para as mais distantes florestas, alegando que iria estudar fora do país. A despedida foi dolorosa, mas ele sabia que era a escolha mais segura para todos. Antes de partir, Luiz revelou a verdade a Susana, seu grande amor. Compreensiva, ela acolheu suas palavras e prometeu manter segredo sobre sua condição. O olhar de tristeza nos olhos de Susana refletia a dor da despedida, mas também a esperança de que Luiz encontrasse paz e uma maneira de controlar sua natureza selvagem. Assim, Luiz partiu em busca de um recomeço, longe de tudo e de todos que conhecia. Sua jornada o levou a terras distantes, onde ele se dedicou a compreender sua condição e a encontrar uma forma de viver em harmonia consigo mesmo. As florestas desconhecidas se tornaram seu lar, e as noites de lua cheia, antes temidas, se transformaram em um lembrete constante de sua batalha interior. Enquanto isso, Susana guardou o segredo de Luiz em seu coração, mantendo viva a chama da esperança de que um dia pudessem se reencontrar sob circunstâncias mais amenas. A vida seguiu seu curso, e a lembrança de Luiz permaneceu como uma história de amor e coragem, um testemunho da força necessária para enfrentar o desconhecido e buscar a redenção. A história de Luiz, o lobisomem, se tornou uma lenda entre aqueles que acreditavam em segredos ocultos e destinos extraordinários. Enquanto isso, em seu refúgio distante, Luiz continuou sua jornada, determinado a encontrar um lugar no mundo onde pudesse ser aceito, não apenas como um homem, mas também como a criatura que a noite revelava.